Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o autor da nossa fé, Senhor. Senhor, é em Ti que esperamos, Senhor. Senhor, Teu povo aguarda por esse retorno do Senhor. Senhor, muitas vezes parece que está demorando tanto, Senhor, mas sabemos que é o Teu amor, Senhor. Tem que alcançar mais pessoas, Senhor. Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Enquanto isso, nos ajude a estar preparado para esse momento. Viver essa vida abundante que o Senhor permitiu-nos em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai. Traz-nos, Senhor, clareza, traz-nos revelação da Tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pretendo continuar e terminar aquele assunto que a gente começou há uns 2 domingos, e os irmãos lembrando, a gente está falando sobre aquela terra que era chamada de Canaã, né? Mas que a Bíblia chama de a terra da promessa. É que nós temos que aprender a ler a Bíblia, não que eu saiba, estou buscando aprender, mas nós temos que compreender que a terra da promessa, né, não foi no passado a terra de Israel, né? Na revelação do Novo Testamento, né, aquilo era uma figura. A terra da promessa é Cristo. A terra da promessa é Cristo. É dele que fala aqueles textos. Não era de uma terra para um povo somente. Se a gente ficar pensando que a terra da promessa é só aquela terra, nós estamos enganando, nós vamos ficar judaizantes. Não é esse o objetivo. O objetivo é conhecer de que se trata aquela terra, a terra que mana leite e mel, a terra mais excelente do que todas as outras. Essa terra fala de Cristo, aquele que é mais excelente do que todos os homens. Então, nós temos que pegar a figura e encontrar a realidade atrás da figura, não ficar preso na figura. Então, a terra que aquelas pessoas estavam buscando alcançar é a mesma na figura que nós, hoje, a humanidade, ele busca alcançar, que é Cristo Jesus. A terra não pode parar na terra, a terra é uma pessoa. Por isso que a Bíblia fala que a terra não pode ser dividida. Porque a Bíblia fala a respeito de Cristo, que os seus ossos não poderiam ser quebrados. Isso fala da unidade do corpo. Entendeu, irmãos? Então, por isso que você vê, qual que é o propósito do inimigo? Está sempre mandando o povo de Israel, hoje, terreno, dividir a terra para fazer a paz. Irmão, não dá certo, porque é uma figura de Cristo, não pode ser dividida. Né? Então é isso, a terra que mana leite e mel é isso. E outra coisa, nós estamos falando, essa caminhada no deserto, até Canaã, e dentro de Canaã também. Irmãos, cabe aqui uma outra observação, é que a gente sabe que muitos irmãos têm falado, né, ainda hoje, que a terra de Canaã é como se fosse o céu. Irmão, eu não vejo isso, não vejo isso na Bíblia, não vejo base bíblica na Bíblia para isso. Terra de Canaã, por quê? A terra de Canaã você entra para possuir e lá você vai lutar. Mas no céu, a Bíblia diz que ali não haverá mais choro. Ali não haverá mais dor. Você agora chegou para desfrutar em plenitude de Cristo. Mas nós entendemos que tem irmãos que compreendem que a terra de Canaã é chegar no céu. A gente vai ver muitos cânticos falando isso, né? Quero o Rio Jordão atravessar, quando o Jordão passar. Então está sempre se referindo como se fosse após a morte chegar no céu.
Irmão, mas isso não tem base bíblica, ao meu ver. Pode ser que outros vejam. Eu não vejo isso. Né? Porque a Bíblia fala que quando você chega lá, cessou as suas lutas. Acabou. Agora é desfrutar plenamente de Cristo. Só que a Canaã terrena que o povo vai entrar, vai ter luta, vai ter conquistas. Então, no meu entender, está falando mais desse processo de santificação que foi iniciado após comer o cordeiro. Né? Então, irmãos, vamos seguindo aquilo que a gente estava falando. Terminamos falando sobre a questão da nossa mente, né? Que a gente vê o que a gente tem que... A Bíblia diz que nós temos que transformar pela renovação da nossa mente. Se a nossa mente estiver cheia de Cristo, nós veremos todas as pessoas, todas as situações, sobre qual perspectiva? A perspectiva de Cristo. Mas, se a nossa mente não estiver cheia de Cristo, se ela for uma mente natural, muito terrena, irmão, como que eu vou ver as situações, como que eu vou ver as coisas? De forma terrena. Então, a Bíblia até nos adverte, não pense além do que convém, ou seja, não seja carnal, a ponto de ficar pensando sobre as pessoas de forma terrena e carnal. O Senhor está nos chamando a atenção a nos encher de Cristo para começar a ver tudo como Cristo vê. Para poder andar nessa terra como Cristo andou, para viver manifestada a vida eterna. Andando na terra, mas desfrutando do céu. Venha o teu reino. Para que é para vir o teu reino? Para que a vontade dele, que é feita no céu, seja feita na terra. De que forma? De forma que quando nós estivermos andando sobre a terra, trabalhando, fazendo o que for, façamos como os verdadeiros filhos de Deus. E aí o mundo vai ver que não somos nós, mas é Cristo. É esse que é o objetivo. O objetivo, aqueles irmãos chamados do caminho foram conhecidos como cristãos porque eles pareciam com Cristo. Entendeu? Eles pareciam com Cristo, por isso passaram a ser chamados de irmãos, né? De cristãos. Então, é esse o objetivo. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se estiver cheio de Cristo, sai Cristo. Se estiver cheio de outras coisas, vai sair outras coisas. Por isso que a Bíblia fala que no nosso processo de santificação, é um processo de substituição que vai acontecendo gradativamente, de fé em fé, de glória em glória, até que haja luz perfeita. É um processo de conquista. A terra é um processo de conquista. Eu gostaria de, então, começar nessa manhã com Mateus 11, 28. A 30. Então, tá bem. Olha o que diz esse versículo. Gostaria que os irmãos participassem comigo aqui. Jesus falando. Vinde a mim, Mateus 11, 28 a 30. Jesus falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo, olha, eu tenho condição de vos aliviar. Quem está cansado e sobrecarregado, venha a mim. Então, há um peso sobre toda a raça humana. E Jesus está dizendo, eu sou o que posso aliviar o peso. Agora, preste atenção. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo com Jesus não é colocar um peso. Tomar sobre nós o jugo é o seguinte. Está difícil achar um negócio para fazer uma canga aqui, né?
Porque a canga é aquele pau, uma trava, com 2 pás de madeira do lado, fininho. E ali você coloca um animal, né? O animal mais já treinado, o animal mais, já podemos dizer assim, manso, coloca ele no jugo, e você pega o outro animal que vai trabalhar com ele, ou que vai aprender a trabalhar com ele, coloca do lado. Mas o animal que já está acostumado, já foi trabalhado, ele sabe o peso do jugo, ele carrega o jugo, ele facilita a vida para o outro, ele obedece o comando. O outro não. Ele sabe que quando o vaqueiro levanta a vara, é para ele seguir. Quando baixa a vara, é para ele parar. Ele sabe de todos os comandos. O outro não, o outro é rebelde. Ele tem que aprender a obediência. Ele tem que aprender os comandos. E Jesus está dizendo, venha e entra no meu jugo, entra aqui do lado meu, no jugo. E ele está dizendo, olha, não fica preocupado, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo assim, eu carrego para você, é isso que ele está dizendo. Eu só quero que você entre do meu lado e aprenda comigo, que sou manso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Sou manso e humilde de coração. Então, entrar no jugo com Jesus é aprender a ser como Jesus é. Entrar no jugo com Jesus é aprender a ser como Jesus é. Agora, vocês sabiam de uma coisa? Tem nada, só para os irmãos saber, tá? Você não coloca no jugo um boi inteiro, ou seja, um garrote. O boi inteiro, o garrote, é aquele que não foi castrado. Então, esse animal que não foi castrado, ele é um animal que vive por outros interesses. Ele não respeita nada, ele não respeita a cerca, sabe? É terrível. Às vezes você está numa fazenda e, de repente, já começa a assoviar. E você olha. Lá na frente você vai ver um boi enfiando a cabeça, tentando rasgar um fio daquele de arame, porque ele viu uma vaca no cio do outro lado. E ele estoura o fio mesmo, destrói a cerca. É terrível. Mas o boi que vai para o jugo é um animal que é castrado. Ele não tem outra alegria. Entendeu? Ele obedece. Ele fica debaixo do jugo. Ele aprende a andar debaixo do jugo. E achareis descanso. Debaixo do jugo há descanso. Debaixo do jugo há descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, não tem melhor lugar do que ao lado de Jesus. Não tem melhor lugar. É o único lugar de ir ao céu. Então, vamos voltar para o texto, né? Abrindo aqui para os irmãos e fazendo conexões. Vamos para Números 13, 32. Aqui fala de uma situação que é daqueles espias, os 10. Os 10 espias, que foram, os 12 que foram espiar a terra, 10 voltaram falando que o jugo não era isso, que o jugo não era tão bom. Os 10 vieram dizendo que aquele jugo era para destruir, que aquele jugo não era para ser uma bênção. Os 10 chegaram dizendo que a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, não era boa como foi dita. A Bíblia diz que aqui nós vamos ler então, vamos ler.
Números 13, 32. E trouxeram o quê? Difamação. Eles difamaram a terra da promessa. Eles difamaram a terra que mana leite e mel. Em outras palavras, o que eles estão fazendo aqui? Estão lançando sobre Cristo incredulidade. Não sobre Cristo, as pessoas que vão crer em Cristo. Estão lançando dúvidas, incredulidade, e está dizendo que não é verdade. Trouxeram difamação sobre a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Difamaram a terra. Difamar a terra, irmãos, é aquilo que o Senhor fala para Jó, lá no final do livro de Jó. Quem é este que encobre, que escurece os meus caminhos? Difamar a terra é trazer um mau testemunho sobre a vida cristã. Difamar a terra é ser um crente meia boca. Difamar a terra é não querer ser santo. Vamos ler comigo? Está em Mateus, capítulo 25. Está aqui a partir do versículo 14, 25, 14. Digo-vos também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhe os seus bens. É uma figura que está contando a respeito do nosso Senhor. E aí ele distribui 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, e seguiu, partiu viagem. 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra. Aonde que ele está enfiando esse dinheiro, esse talento? Na terra. E escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Irmãos, primeiro, o Senhor confiou o dinheiro a ele para ser enterrado? Hein? Eu gosto de participação. Não. Se fosse para ser enterrado, ele não dava. Né? Mas esse aqui abriu um buraco e enterrou. 19. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Presta atenção. Isso aqui fala da volta do nosso Senhor. O dia que nós formos encontrar com Ele, Ele vai chamar a gente de volta. E Ele vai falar: tudo bom, Milton? Tranquilo. Fica de pé, Milton. Eu gosto demais desse rapaz. Meu amigo. Tudo bom, Milton? Milton, vou te falar um negócio. O que você fez com aqueles 5 talentos que eu te dei? Aê! Palma de palma! É isso, irmão. Bem-vindo, servo bom e fiel. É isso, irmãos. E ele vai fazer o mesmo com o que tem 2 talentos. E ele também receberá do Senhor louvor. Mas vai chegar a vez do primeiro, daquele último, o que ganhou 1 talento. E olha o que diz aqui. Então, cadê aqui? 24. Quando finalmente o que tinha recebendo apenas 1 talento chegou, né? Explicou. Senhor, olha aqui, ó. Senhor, eu te conheço. Eu conheço o Senhor. Olha para você ver.
Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Irmão, o que esse cara está fazendo? Está difamando a terra. Ele está difamando o seu Senhor. Ele falou que o Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo. Irmãos, a pessoa achar que Deus, o nosso Deus, o Deus de amor, de toda graça, é Deus severo. A Bíblia diz que os seus, ele não é severo. Ele é severo contra o pecado. Esse aqui está dizendo, esse que enterrou na terra, está dizendo que Deus é severo. Mas Deus não é severo com os seus. Com o mundo, ele será severo, porque o desprezou. Não quis a salvação que foi lhes ofertada. Mas para com os filhos, não. Mas ele está dizendo que o Deus aqui é severo. E ele diz que colhe onde não plantou, e ajunta onde não semeou. Ele está falando de Deus? Irmão, fala a verdade. Ele está falando de Deus? É esse o Deus que vocês conhecem? Claro que ele não está falando de Deus, irmão. Mas na percepção dele, de terreno, de um crente que não quer buscar santificação, ele está achando que Deus é aquele que frustra planos. Ele está achando que Deus é aquele que corta barato. Mas não é assim. A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. 25. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está. Toma de volta o que te pertence. Aqui está. Toma de volta. Se o Senhor quisesse ficar igual, 0-0, não tinha dado para ele. Trabalhar, multiplicar. Nós, como cristãos, não fomos chamados para enterrar talento. Nós somos chamados para multiplicar talento. E multiplicar talento, irmãos, é ser obediente a Deus. Multiplicar talento é ser santo como Deus é santo. É deixar a vida fluir. Sentenciou-lhe, pois, o Senhor, servo mau e negligente. Aí ele faz uma pergunta. Sabias que colho onde não plantei e ajunto não semeei? Onde não semeei? Você sabia disso? Então, por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Sendo assim, segundo a tua palavra, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai-lhe ao servo que agora está com 10, pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá mais em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, que não prestou, o servo que não quis ser útil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dente. A Bíblia fala lá em Apocalipse que alguns serão salvos como pelo fogo. É o chamado crente defumado. Já chega sapecado, quase perdeu o rumo, porque ele não levou a sério as considerações do seu Senhor para com ele. Quase que perdeu. Saiu chamuscado. Irmãos, isso é uma grande advertência. Salvo como pelo fogo. Salvo como pelo fogo. O fogo não é para o povo de Deus. O fogo do juízo eterno não é para o povo de Deus. É para aqueles que rejeitaram o Senhor.
mas a Bíblia diz que alguns serão salvos como pelo fogo. Isso é uma advertência muito severa. E é para nos fazer regalar os olhos. Tá bom. Vou jogar mais um pouco de semente. Pensei qual que estava aqui. Josué, capítulo 1. Então, agora, né? A partir do versículo 2. Então, tá bem. Moisés, Deus falando. Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, presta atenção. Levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou, a saber, aos filhos de Israel. Para aí. O povo está aqui e vai atravessar o Jordão. A terra que mana leite e mel está do outro lado. E aí o Senhor fala assim, Josué, Moisés é morto. Ou seja, a velha aliança passou. Agora nós estamos em Cristo. A velha aliança não vai nos fazer herdar a terra. Moisés é morto. A velha aliança não vai te fazer herdar a terra. Então, irmão, esse negócio de judeu messiânico não existe na Bíblia. Moisés é morto. Entendeu? Ele está dizendo, a lei ficou. Quem é que vai fazer entrar e possuir a terra? Josué, que é uma figura de Jesus. Inclusive, o nome é uma variação. Quem é que vai fazer? Como é que vai se entrar na terra? Pela graça, mediante a fé em Jesus. É nessa condição que a gente vai entrar na terra. É através de Jesus. A salvação é só e somente através de Jesus. Levanta-te e passa esse Jordão. Quem? Tu e todo este povo que está com você. A terra que eu lhes dou, a saber, aos filhos de Israel. Então, Deus deu aqui o quê, irmãos? Uma palavra, uma direção, uma ordem. Levanta e passa o Jordão. Tem aqui a palavra de Deus? Tem a palavra de Deus para passar o Jordão? Tem a ordem de Deus, não tem? Então, o que eles têm que fazer agora? Mas tem crentes que falam, não, Deus tem que fazer tudo. Não, irmão, uma parte é de Deus, outra parte é nossa. É assim o projeto. Uma parte Deus manda e outra parte Ele fala, obedeça. Anda, põe o pé na água. Você tem que fazer alguma coisa. Nós temos todas as coisas em Cristo, mas nós temos que andar. Efésios fala disso. Sentado, andando e estar firme. É como conquistar a terra em escada ou esteira rolante. Você só bota o pé nela e ela te leva. É pela fé. Mas você tem que botar o pé. Se não botar o pé, não entra. 3. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vulo tenho dado. Está vendo aqui a obediência? Na hora que você botar o pé, eu tenho dado. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Nenhum homem permanecerá de pé diante de ti, de Josué, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu gosto dessas palavras, porque para mim, ela me ajuda. 6. Ser forte e corajoso. Irmão, presta atenção. Na teologia que nós temos visto, escutado hoje do Novo Testamento, na teologia dessa época, entra em confronto com isso aqui, ó. Está difamando a terra. Na que Deus está dizendo é ser forte e corajoso.
Ele falou, você vai entrar e vai botar o pé. Mas ele está dizendo, ô Josué, ser forte, corajoso, você tem que ter coragem, Josué. Você não pode arregar, né? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Tão somente, de novo, ser forte e muito corajoso, cresceu aqui, não é só corajoso, e muito corajoso, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, como é que vai possuir a terra? Mantendo o padrão da sã doutrina, a santidade. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmão, isso aqui é processo de santificação. Isso aqui é você andar sendo crente de verdade. Eu falo você, mas eu não estou junto. Eu escuto tudo que eu falo depois. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então você se alimentando de Deus, você lendo a palavra, você tendo comunhão, você cantando, entoando a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, você orando, intercedendo, jejuando, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido. Ser bem-sucedido está relacionado em depender de Deus e andar nesse padrão de santidade. Versículo 9, de novo, presta atenção. Gente, quem está falando isso aqui é Deus. Falando para o Josué. O cara que foi treinado com Moisés desde de novinho. Era o que vigiava a porta da tenda. Foi assim que ele começou. Esse Josué, que era um aprendiz do Moisés, foi escolhido para estar conduzindo o povo a entrar. Não te mandei eu, olha, terceira vez. Não te mandei, não já falei com você? Como diz os americanos, estamos na mesma página, você me compreendeu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem sejas terrificado, assombrado. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Emanuel, está contigo. Você está entendendo, irmão? Você não está entrando sozinho, Josué. Eu estou contigo. Eu só quero que você me obedeça. Ande, coloca o pé onde eu mandar você colocar. Toma posse. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 10. Então Josué deu ordem aos supervisores do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias cruzareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuir. Gente, faz provisão, prepara, afia a sua arma de guerra, bota a roupa de combate, porque nós vamos entrar a possuir a terra. Embora quem vai conquistar as batalhas seja o Senhor, Ele quer que a gente esteja paramentado como um bom soldado. Todos prontos, alinhados. O Senhor quer nos ensinar o caminho da obediência. O Senhor quer nos ensinar no caminho da santificação como gozar dessa terra que emana leite e mel. Versículo 13. Lembrai-vos
lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos. Aqui era porque tinha aquelas duas turmas, né? Como tem dado a vós outros, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra que estava antes, a terra da vossa herança, a qual vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol, e a possuireis. Josué, depois de receber todo esse incentivo, irmão, o que você acha que Deus está fazendo comigo e com você todo esse tempo? Força, mais um pouco, não acabou, pode botar o pé que eu garanto, o cheque está assinado, vai lá, compra, ande, é isso que o Senhor está fazendo. Mas Ele está dizendo, não sem Cristo. Tudo isso, não sem Cristo. Eu só posso andar, eu só posso me mover, eu só posso possuir a terra, que é Cristo, com Cristo. Eu só posso fazer tudo isso guardando a palavra, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, meditando, guardando, inculcando. É dessa forma que eu posso entrar, possuir a terra. Não tem como entrar, possuir a terra, sem guardar o restante, porque senão será expulso de lá. E essa é uma advertência de Deus. Como eu expulsei o cananeu, se você fizer o errado, eu também vou expulsar vocês, que foi o que aconteceu quando eles foram para aquelas outras terras, né, pela Síria e para a Babilônia, porque não guardaram essa palavra do Senhor. Então, irmãos, a palavra aqui é de encorajamento a cada um de nós, né? É de encorajamento a cada um de nós nessa viagem de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus, de desfrutar dele. Hebreus 3, versículo 5, diz assim, presta atenção, o que o escritor de Hebreus está falando a respeito do que temos dito até aqui. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés foi fiel como? Na construção da tenda, no fio de ouro que passava no meio, na tábua bordada, isso. Moisés não fez, Moisés tinha toda a ciência do Egito. Mas Moisés não confiou na ciência do Egito para fazer a casa de Deus. A Bíblia diz que Moisés foi fiel em tudo que Deus o mostrou no monte, como deveria ser a casa. Moisés não fez da sua própria cabeça, ele fez segundo o que Deus mostrou, assim como Cristo diz, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Entendeu, irmãos? Não é uma vida de um desobediente, de um rebelde, de um solitário, de um freelance. Não. A igreja não é lugar de crente freelance. A igreja é lugar dos obedientes. Os chamados para fora, os que querem seguir o seu pastor. Cantares dá uma dica de como multiplicar um talento. Muito boa. Sulamita disse que ela levou uma surra e ficou toda machucada. E ela sai desesperada caçando o seu amado. E aí ela recebe um conselho de alguém. Diz assim, Sulamita, que ela está perguntando, onde está o meu amado? Alguém achou, alguém viu o meu amado? Ô meu irmão, a Bíblia mesmo diz que o amado, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então não é todo mundo que acha o amado. Não é todo mundo que sabe onde está o amado. E a Sulamita sai desesperada procurando pelo amado. Aí alguém diz para ela assim, Sulamita, sai após as pisadas do rebanho. Você não está vendo o amado? Mas sai após as pisadas do rebanho. O crente, ele é como um animal limpo. Ele tem marca, ele tem fenda. Então, quando ele anda, fica as marcas no chão, para que outros possam ver e seguir.
Então, o conselho à sulamita é: saia após as pegadas, pisadas do rebanho. Você não está vendo. Apressa o passo, que você vai encontrar o seu amado lá na frente. E aí ela faz e encontra o seu amado. Eu tenho um talento, mas não sei como multiplicar. Busca um crente melhor do que você para andar com ele, ué. Se está ruim a caminhada, se você não está vendo graça, se não está vendo alegria, pega um outro e cola nele. Anda com outro irmão. Entendeu? Vai subir o monte, se uma hora você aprende sobre o monte, mas vai, irmão, vai buscar o Senhor. Pede o Senhor, gera em mim fome e sede de ti, Senhor. Me cria em mim necessidades do Senhor, me faz amar o Senhor, abra os meus olhos para que eu veja o Senhor. Irmãos, e o Senhor não vai te negar esse bem. Você vai poder multiplicar o seu talento. Mas o crente que anda solitário, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós não fomos chamados para andar solitário. Entendeu? Nós não fomos. Nós andamos em bando. Ovelha anda em bando. Hebreus, que eu estou aqui, falando sobre Moisés. Versículo 6. Cristo, porém, fazendo, Moisés, Cristo. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Cristo, porém, fiel sobre a sua casa. E quem é a casa? Nós. Mas em qual condição? Se guardarmos firme até o fim. Senão, haverá choro e ranger de dente. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Viram minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Quem é esses? Aqueles que não quiseram entrar porque difamaram a terra, contaminou até os outros. Irmão, você entende porque fofoca é terrível? E é uma das coisas que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos, você contamina o outro com um pecado que ele não tinha. Você amolece o coração dele com uma coisa que nem atingia ele antes. Eles também, preste atenção, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, versículo 11, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não apropriar da terra chamada Canaã, não apropriar da terra que mana leite e mel, isso é incredulidade. Porque foi-nos provido tudo para desfrutar de Cristo. Pelo contrário, versículo 13, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso que nós temos que nos admoestar, querer andar junto, pegar um outro, carregar. É por isso. Quando eu estava na polícia militar, tinha uma coisa, quando a gente ia fazer as nossas caminhadas, ou fazer exercício, correr, aquela coisa, o oficial que estava na frente, ele pegava os que estavam mais forte, tinha mais vigor, e falava assim, volta lá atrás e empurra os cansados. A gente tinha que ir atrás e empurrar o cara para poder ficar mais leve a caminhada dele. Entendeu? Nós temos que fazer isso hoje com os que estão mais cansados, que não é para ninguém ficar para trás. A caminhada é até que todos cheguemos. Não é para ninguém ficar para trás. Deus não nos propôs um caminho de corrida. Ele falou assim, é no passo das mulheres, das crianças e do gado. É devagarzinho, mas nós vamos chegar lá.
14. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, como foi na provocação. Os irmãos estão lembrando qual foi a provocação? Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Foi eles que se rebelou. Os que saíram, comeram da carne do cordeiro, andaram, atravessaram o mar vermelho. Depois de ver todos os milagres, refugou o Senhor. Não acredito. Não acredito que esse aí é a terra que emana leite e mel. Não acredito. Refugou. Falou, não pode fazer isso, rapaz, isso é louco. Não, não vou não. Você falou, então não entra. Esses aí não entra, vai morrer aqui. Morreram no deserto, essa turma, porque foram incrédulos. Mas e os outros? Era menor, nem era preparado para a guerra, abaixo de 20 anos. Entrou. Entendeu? O valente, o que confiava no seu braço, que achava que era o cara, não entrou. Mas os coitadinhos, os fraquinhos, entrou. Então entra na terra como? Pela fé. Não é pelo braço, é pela fé que entra na terra. A musculatura é desenvolvida ao longo de uma caminhada. É ao longo de um tempo que a fé de cada um de nós vai sendo exercitada e vai ficando robusta. A gente começa orando pela chave que perdeu. Senhor, onde está aquela chave, Senhor? Eu não sei onde está a chave. Aí o Senhor fala, dá uma passadinha de novo ali. Você passa. A chave estava aqui. Aí você, Senhor, muito obrigado. E vai fazendo pequenos exercícios de fé. Né? A fé sendo desenvolvida, robustecida. 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Porque a terra é Cristo, o descanso é Cristo. O descanso não é o sábado é uma figura de Cristo, que é o descanso. Mas o descanso é Cristo. Mas a terra era uma figura do descanso. Eles estavam saindo do Egito para uma terra onde eles teriam descanso. Nós saímos do mundo e fomos para Cristo. E contra quem jurou que não traria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade pode roubar de nós esse privilégio. Se você andar com um crente, maledicente, nós vamos ficar maledicentes. Entendeu? Se a gente andar com um crente incrédulo, nós vamos ficar igual ele. Ainda em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha o temor do escritor de Hebreus. É que depois da gente ter ouvido, mas não crido, não obedecido, aí não vai entrar. Aí parece que a palavra falhou. Não, a palavra não falhou. Eu aqui não misturei com fé. Portanto, também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com ele. Nós não conhecemos as boas novas em Cristo? Eles não conheceram lá no Egito através do Cordeiro, tudo aquilo? Então, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. O que aconteceu com os da figura, acontece hoje conosco, da realidade. É a mesma coisa. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. A turma que rebelou, a palavra não aproveitou. Por que a palavra não aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles não misturou
fé em Deus, no que estavam passando. Aí o que aconteceu? O coração encheu de incredulidade. Isso pode acontecer conosco? Pode. Aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Mas a advertência é para que aconteça conosco? Não. É para que a gente não aconteça conosco o que aconteceu com eles. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Cristo, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. As obras estivessem concluídas. Está vendo que ele está falando de em Cristo, as coisas aqui? As coisas da terra eram só figuras, mas tinha que ser experienciada. Nós temos que experienciar a Cristo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, dia de sábado. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, porque o sábado é uma figura do descanso. Então, se o judeu estava achando que era o sábado, ele falou, não é. E ele vai explicar por quê, não é o sábado. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje. Ou seja, se o descanso tivesse sido conseguido pelo sábado, pela terra de Canaã, ele não ia falar de novo. Porque o descanso não é simplesmente o sábado, ele é uma figura. O descanso não é simplesmente a terra de Canaã. O descanso é Cristo. Por isso que ele fala, entrou na terra, mas ainda tem um descanso. Qual que é o descanso? Cristo. Então, irmãos, é nisso aqui que ele está dizendo. De novo, determina certo dia, hoje, falando agora por Davi, muito tempo depois. Segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, ele vai explicando, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente, porque Davi já está dentro da terra, posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, que é Cristo. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aí ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Cristo, o descanso que está nos aguardando. Irmãos, é por isso, só entra nesse descanso aquele que o Senhor falou lá para Josué. Tende cuidado, portanto, de guardar toda a palavra desta lei, de guardar todos os preceitos, de guardar toda a palavra, de orar, de me buscar, de louvar, de ser crente de verdade, de largar o pecado. Se você fizer isso, você vai entrar no descanso. E ele não estava falando só de terra, estava falando de vida eterna, Cristo. Entendeu? Então, irmãos, não adianta o crente confiar que ele é crente e não querer viver como crente. Ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Entendeu? Lembra do talento? Tira o talento, dá para o outro e lança ele nas trevas, as interiores. O crente que não quer ser santo vai ter problema, porque na presença de Deus só existe santidade. Não existe na presença de Deus nenhum outro sentimento que não seja aquilo que ele é. Logo, não pode estar com Deus quem não é igual a Deus. Por isso, quem te vê no Novo Testamento, vós tendes por pais o diabo, porque vocês estão fazendo as mesmas obras que o diabo faz. Se vocês fossem filhos de Deus, faziam as obras de Deus. É essa a advertência. O chamado não é para ser crente relapso. O chamado não é para ser crente do jeito que der. Não, é esforçai.
Esforçai para possuir a terra. Você tem que lutar, você tem que preparar para entrar para possuir a terra. Mateus, o reino de Deus é tomado por esforço, e só os poderosos se apropriam dela. Aquele que ganhar aqui, perde lá. Aquele que perder aqui, ganha lá. A Bíblia está cheia disso. Não dá para ser um crente mais ou menos. Crente mais ou menos não entra no céu. No céu que eu digo assim, desfrutar da plenitude de Deus. Ele está com um empecilho, impedindo ele de subir. Ele está pesado. Entra debaixo do jugo, porque é manso e humilde, é leve, é suave. Está para caminhar com ele. Não dá para ser crente de qualquer jeito, irmão. Não dá para ser crente de qualquer jeito. Então, assim, qual o versículo que eu parei? Hein? Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele... Esforcemos, está vendo? Josué, esforça, Josué. Ser valente, Josué. Esforça, Josué, ser valente. A mesma palavra falando aqui agora para nós no dia de hoje. Esforcemos, pois, para entrar naquele descanso. Que descanso é esse, irmão? Não é terra de Canaã, não é dia de sábado, é Cristo. A fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, incredulidade. A gente crê em Jesus para ser salvo, mas não crê em Jesus para ser santificado. Porque, olha aqui, esse versículo a gente pega errado, tá? Mas vamos tentar ajustar ele. Esse versículo vem nessa sequência. Porque a palavra de Deus, aqui não está falando da Bíblia, tá? Embora a Bíblia é a palavra de Deus, ele não está falando da Bíblia. E não tinha Bíblia aqui nessa época. Entendeu? Ele está falando da palavra de Deus, aquilo que Deus fala. Esforça para entrar naquele descanso. Essa é a palavra de Deus. Ele está dizendo, Deus está te determinando, a você e a mim. Ele está dando uma ordem para nós. E ele está dizendo, essa palavra, ele está dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósito do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta, o talento. Não tem como. Está diante de Deus. A palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou para cada um de nós, irmão, esforça. Não está sendo fácil para você, minha irmã. Mas a Bíblia também diz que seus irmãos, em toda a face da terra, estão passando pelas mesmas lutas. Sabe por quê? Carne é carne, diabo é diabo, mundo é mundo. Não muda. Esforça, falta pouco. Irmãos, se esse pouco se refere até que o Senhor volte, é uma coisa. Mas esse pouco também pode se referir até que eu vá de encontro a Ele. Falta pouco. Nós temos que chegar diante do Senhor. Lembra do Salmo? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Lembro do meu irmão Wellington que gosta de cantar esse cântico. Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Quem não tem vaidade. Quem sabe amar. Né? Irmãos, nós precisamos. Esse é o nosso chamado. Essa é a vida que nos move. É uma vida de santidade. É ser igual Deus é. Nós não fomos chamados para ser um pouco parecido com Deus. Mas nós somos chamados de filhos de Deus, é na integralidade, não é num pedacinho, é na integralidade que nós somos chamados para ser filhos de Deus, iguais a Ele, até que todos cheguemos à plenitude de varão perfeito. Irmãos, não é para ninguém ficar para trás, mas lembre-se, primeira vitória, depois que eles entram, Jericó, uma muralha monstruosa.
a coluna que tem lá em Jericó, um resto de uma coluna que tem lá em Jericó, ela é capaz de ser isso aqui para mais, ó, esse arco aqui, ó, um redondo. Uma coluna do muro de Jericó. Uma coluna do muro de Jericó. Mais de 5 metros. Passava carro por cima do muro. Tinha casas em cima do muro e carro ainda passando. Imagina esse muro. O povo conseguiu derrubá-lo, sabe como? Deus ainda deixa o povo que derrubou. Mas quem derrubou foi Deus. Mas o povo teve que pagar o preço como? Obedecendo. O último dia, dá 7 voltas. E na última volta, grita com toda a força. Caiu. Irmão, se foi terremoto, não importa. O que importa é que o terremoto obedeceu à voz de Deus. Foi na hora exata do grito do povo. Entendeu? O muro caiu, não porque aquele povo tinha a ferramenta para destruir o muro, mas porque eles creram no Deus que derruba muralhas. Entendeu? É esse Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que fez o rio secar, que fez todos aqueles milagres. É esse Deus que está conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Entendeu? Todos os dias. Dia de angústia, dia sem angústia. Todos os dias Ele está conosco. Ele pode nos livrar da fornalha, mas Ele também entra na fornalha. Isso para Ele não é problema. Entendeu? Ele pode nos livrar da boca do leão, mas Ele pode ficar lá dentro junto com o leão. Esse é o nosso Deus. Irmãos, é para isso que nós somos chamados. Sabe, é para manifestar a vida de Deus na terra. Irmãos, vai chegar um momento. Vai chegar um momento que o Senhor vai tocar a trombeta. E aí, irmãos, você sabe, aquela trombeta tem um segredo. Né? Ele vai tocar lá, vai tocar. Na hora que tocar, tem uma turma que está marcada. Vai subir. Vai subir para encontrar com o Senhor nos ares. Todos os seus filhos vão subir para encontrar com o Senhor. E aí, naquele momento, nós temos que prestar conta. Né? Cleito, meu xará, o que você fez com o seu talento? Né? Adilson, o que você fez com o seu talento? Vô, o que você fez com o seu talento? Cada um de nós vai ser dada a oportunidade de se apresentar diante daquele que tem olhos como de fogo, mas ele também tem amor. Ele é o nosso Pai, é por isso que a gente vai estar naquele presente, naquele momento com Ele. É porque nós somos sua família. Mas Ele quer saber, olha, eu te provi de vida, fiz tudo. E aí? Vamos? O que você fez lá? Mostra aí para mim. Eu lembro do irmão, aquele que escreveu o livro Janela Mais Ampla e aquele outro propósito, Devin Fronk. Eu lembro de um testemunho desse irmão, ele disse assim, que ele teve um sonho, ele era um pastor, e ele tinha feito muitas obras nos Estados Unidos, e diz ele que era um negócio grande, tal, muita construção. Estados Unidos constrói tudo com madeira, né, irmão? Aí disse que naquele sonho dele, não foi isso, não foi antes do sonho. No sonho foi o seguinte, era uma fila, e ele estava nessa fila, aí naquela fila, o Senhor estava na cabeça da fila. E cada um chegava diante do Senhor. E ele disse que de onde ele estava, ele via as obras das mãos de algumas pessoas serem queimadas e sobrar muito pouco. E diz ele que ele considerou, e naquele dia, no sonho, ele falou para o Senhor, Senhor, me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo, Senhor. Como que ele tivesse saído daquela fila. E então ele disse que ele voltou, e passado alguns dias, alguém ligou para ele e falou, irmão Fronk, queimou tudo, irmão, o fogo está queimando tudo, a igreja está queimando tudo, queimou tudo, destruiu tudo. E ele foi para lá, e era carro de bombeiro, aquela coisa toda, e tudo virou cinza. Aí ele falou que ele sentiu como se o Senhor dissesse a ele, edifique vidas. Edifique vidas. Entendeu, irmãos? Nós somos carta escrita por Deus. Alguém postou uma frase muito bonita essa semana no grupo da igreja.
talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler hoje. Né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque suas misericórdias duram para sempre. Senhor, porque teu amor é sobre cada um de nós, Senhor, porque o Senhor está empenhado conosco nesse processo de santificação, da edificação. Ajuda-nos, Senhor. Cada irmão, o Senhor conhece cada necessidade, cada limitação, cada dificuldade. Nos ajuda, Senhor, a render a Ti, Senhor, a ser humilde como o Senhor é. Senhor, a não olhar as aparências. Oh, o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, Senhor. Socorre a cada irmão, a cada irmã. Oh, Senhor, nas nossas limitações, tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, atenta, Senhor, a cada trauma, atenta a cada dificuldade. Oh, Senhor, oh, esforçai-vos por entrar. Ajuda-nos, Senhor, seja o nosso ajudador. Não deixe o nosso coração ser cheio de incredulidade, que não haja em nós incredulidade.